Olá, galera! Estamos aí para mais uma de nossas aulas. E como você viu ainda há pouco, nós vamos comentar acerca do efeito dinâmico de movimentação de um corpo. O assunto de hoje é centro de massa, impulso e quantidade de movimento. Vamos começar com o centro de massa. Você pode estar perguntando, centro de massa? Será que é o local onde a massa se concentra? Mais ou menos isso. Para definir um pouco mais precisamente, centro de massa para duas massas. Qual é a definição? Vamos ver? É o lugar geométrico que divide a distância entre esses pontos materiais dados em segmentos inversamente proporcionais às massas dos mesmos. Inversamente proporcional às massas dos mesmos. Como é que ficaria matematicamente isso? Vamos ver? Na figura nós temos corpo de massa M1, corpo de massa M2. Estabeleci também um referencial, em onde eu coloquei logo uma origem. A distância desde a massa M1 até a origem, chamei de x1. E o mesmo fiz para a massa M2, só que agora eu coloquei a distância x2. Vamos imaginar que o centro de massa deste conjunto esteja por aqui, onde a distância vai ser dada por xc. Como, por definição, o centro de massa ele é inversamente proporcional às massas dos mesmos, como é que fica matematicamente? A distância entre eles é inversamente proporcional às suas massas. Agora, eu posso fazer isso de forma mais simples. Como é que fica então? O x do centro de massa, daquela expressão anterior, vai dar este resultado todinho aqui. Notem que é, na verdade, uma média ponderada. Média ponderada de quem? Média ponderada das posições, onde os pesos de ponderação são justamente as massas. Então, você tem o x do centro de massa, vai ser massa do primeiro vezes a sua posição, mais massa do segundo vezes a sua posição. Tudo isso dividido pela soma das massas, ok? Dessa forma, então, você pode até generalizar esse conceito, essa definição. Ao invés de duas massas, pode ser 3, 4, N massas. Como é que ficaria, então, a posição, a abscissa do centro de massa? Está aí. Essa é a expressão que determina, então, a abscissa do centro de massa. Notem que agora eu tenho todos os termos na expressão. Cada termo desse refere-se a um elemento, a um corpo localizado ao longo do eixo x. Tudo bem? Nós vimos quando a distribuição ocorre ao longo do eixo x. Mas você pode estar perguntando, e se nós tivermos um conjunto de massas agora num plano? Aí você vai fazer o quê? Vai calcular um novo centro de massa. Então, observe, você tem massa 1, massa 2, massa 3, massa 4. Botamos 4 massas distribuídas no plano. Notem que aqui é a origem do sistema de referência. Então, de O até o corpo 1, do O até o corpo 2, do O até o corpo 3 e assim por diante. Como é que eu calcularia, então, agora nessa situação, as coordenadas da posição do centro de massa? No caso da abscissa, a abscissa agora eu generalizei também, botei para N corpos. É a mesma situação, massa, posição, mais massa, posição e assim por diante. Dividido pela soma das massas. Tantos corpos, tantas parcelas. Essa é a situação. Qual é o outro elemento? É a ordenada. A ordenada de colocação da abscissa. Como é que fica? É a mesma situação. No entanto, ao invés de colocar o x, nós colocamos o y, porque agora é com relação ao eixo dos y. E se de repente não tiver no plano, tiver no espaço, só vai acrescentar uma terceira coordenada, que é, no caso, a cota, que é o elemento z. Você tem, então, para cada um dos elementos, uma expressãozinha. Massa, posição, dividida, então, pela soma das massas. É assim que você calcula, então, a posição do centro de massa de uma distribuição de corpos. Centro da massa. Interessante. Bom, acho que é hora da gente fazer um exercício. Considere um conjunto de 3 pontos materiais definidos por M, X, Y. O que é isso? M representa a massa em quilogramas, X e Y as coordenadas cartesianas em metros. Por exemplo, no caso nós temos P1, P2 e P3, são os 3 pontos. P1 é massa 2 quilogramas e as coordenadas dele, abscissa 0 e ordenada menos 1. P2, massa 1, abscissa 1, ordenada 0. Ponto P3, massa 2 kg, a abscissa vale 2
e no caso a ordenada vale 6. No gráfico aqui, então, para nós podermos visualizar o processo, temos aí pontos A, B, C, D e E. Cada ponto desse refere-se, então, a uma abscissa e a uma ordenada. Vamos ao problema, então. O centro de massa do sistema no gráfico é dado pelo ponto. Para responder ao enunciado, para resolver a questão, precisamos, então, inicialmente, calcular a ordenada do centro de massa. Bom, a ordenada nós já vimos, é o y, e é dado exatamente por essa expressão, massa, posição, dividido pelas massas. Substituindo os dados do problema, no lugar da massa, eu botei o 2, do primeiro ponto, e a ordenada dele, que é menos 1. Somado, massa ordenada, dividido pela soma das massas. Fazendo a operação matemática, chegamos a 10 quintos, o que vai dar exatamente 2 metros. Então, a ordenada do centro de massa dá exatamente 2 metros. Falta aqui, então, a abscissa do centro de massa. Novamente, a abscissa do centro de massa, dado por essa expressão, que é massa, posição, mais massa, posição e assim por diante, que nós já vimos, inclusive. Vamos agora substituir os valores. Massa, abscissa, para cada termo. O resultado disso vai dar, então, uma abscissa de exatamente 5 quintos, ou a abscissa vale exatamente 1 metro. Então, nós já localizamos o elemento. O centro de massa é o ponto A. Continuando, vamos fazer uma relação importante, que é justamente relação entre centro de massa e centro de gravidade. Muito bem, vamos fazer essa relação entre uma coisa e outra. Primeiro, temos que entender o que é cada uma delas. Com relação, por exemplo, ao centro de gravidade. O centro de gravidade é justamente o local onde atua a força-peso. Muito bem. Então, quando um corpo está submetido a um campo gravitacional uniforme, eu posso dizer precisamente que o centro de massa e o centro de gravidade coincidem no espaço. Então, notem, o centro de gravidade e o centro de massa vão coincidir se o corpo estiver submetido, então, a um campo gravitacional uniforme. Sabe qual é a consequência disso? É que, geometricamente, você tem que o centro de massa e o centro de gravidade fiquem exatamente no ponto de centro geométrico mesmo. Como assim? Vamos ver na figura? Na primeira figura, por exemplo, nós temos um quadrado. O centro geométrico do quadrado é justamente o encontro de suas diagonais. Logo, eu posso afirmar que neste ponto central vai aparecer o centro de massa e, consequentemente, o centro de gravidade. Na outra figura, a figura já é um paralelogramo. Neste caso, o que é que vai acontecer? Também aqui, o centro de massa e o centro de gravidade coincidem com o encontro das diagonais. Uma terceira figura, vamos ver? Nessa figura aqui é um triângulo. O centro de massa coincide com o baricentro do triângulo. Neste caso, basta encontrar exatamente o baricentro que você tem o centro de massa. Quarta figura. Bom, nesta figura agora, o que é que eu vou fazer? Da mesma forma anterior, vou encontrar a diagonal. O encontro das diagonais é o centro de massa. No caso de uma circunferência, de um disco mais precisamente, o centro de massa coincide com o centro da circunferência. Mas e se forem figuras geometricamente espaciais? No caso de um cubo, bastaria encontrar a diagonal do cubo, duas delas pelo menos, fazer a interseção. O centro de massa e o centro de gravidade coincidem com essa interseção de duas diagonais do cubo. Não é a diagonal da face, é a diagonal do cubo, de um extremo a outro, de um vértice a outro, não tendo um lado como suporte, ok? No caso específico agora de um cilindro, bastaria passar uma reta do centro da superfície de base superior e o centro da superfície de base inferior. A reta que liga os dois, cortando qualquer ponto de uma base a outra, vai dar exatamente também o centro de massa, ok? Muito bem, então você já viu como é que calcula, como é que encontra a posição do centro de massa. Vamos ver agora o centro de massa e o seu significado físico. O que fisicamente significa esse centro de massa? Uma coisa importante, nós já sabemos basicamente que você pode então centralizar o corpo num único ponto, chamado centro de massa. Mas essa propriedade ela é mais específica para corpo em movimento. Como assim movimento? É simples. Vamos imaginar duas situações. Vamos ver na figura?
Na primeira figura, vemos um corpo transladando, isto é, um corpo deslocando sem nenhuma rotação. E na segunda, vemos um corpo girando em torno de um ponto. Nesse caso, tem uma rotação. O que é importante? No caso da translação especificamente, como todos os pontos do corpo descrevem o mesmo movimento, eu posso então não mais representar o corpo como um todo, mas eu posso imaginá-lo localizado em um único ponto, que é quem? Justamente o centro de massa. Vamos ver a próxima figura? Notem, todo o corpo eu substituí por um único elemento, que é quem? O nosso centro de massa. E a velocidade deste centro de massa é calculada exatamente de uma forma matemática também muito simples, bem simples mesmo. Notem, como todos os pontos têm a mesma velocidade, evidentemente o centro de massa vai ter esta velocidade, ok? Vamos ver agora centro de massa de um objeto de espessura uniforme, uma placa, por exemplo. Vamos ver então? Temos aqui uma figura, um corpo, e eu vou localizar nesse corpo 3 pontos, A, B e C. Para a determinação do centro de massa, nós vamos utilizar um pequeno recurso. O que eu vou fazer? Eu vou pendurar este corpo pelos 3 pontos, em situações distintas. Inicialmente, pendurando pelo ponto A. O que eu vou fazer então? Vou traçar uma reta vertical passando por A. Beleza? Tirado da posição A, vou pendurá-lo agora pela posição B, pelo ponto B. Novamente, traço uma reta vertical passando exatamente por B. Notem logo de cara que o ponto B, a reta que passa pelo ponto B, aliás, corta a reta que passa pelo ponto A. Neste único ponto aqui, beleza. Continuando, vamos agora pendurar o corpo pela posição C. Pelo ponto C, como é que fica então? Está aqui. Notem, nessa situação, eu passei novamente uma reta vertical cruzando C. Coincidentemente, as 3 retas vão se cruzar em um único ponto. Este ponto é justamente o centro de massa deste corpo. Isso pode ser feito para qualquer tipo de corpo. Bastaria fazer exatamente isso. Você pega o corpo, pendura em posições diferentes. Depois de traçar as retas, o ponto de encontro de tais retas vai ser exatamente este centro de massa, que no caso, coincidente com esse ponto que aparece aí, ok? Vamos então a um exercício. Considere a porta OABD indicada na figura. Metade da porta é de vidro e a metade é de madeira. A massa do vidro é 3/5 da massa da madeira. Está aí a figura indicando. Nessa figura nós temos exatamente o que foi dito. Madeira embaixo, vidro em cima e a porta indicada. A porta é OABD. Notem as dimensões. A dimensão da parte de madeira, por exemplo, 0,80 metros na horizontal e 1 metro na vertical. A porta de vidro tem 0,80 metros na horizontal, de 1 para 2, 1 metro na vertical. Vamos então determinar as coordenadas do centro de massa. Quais são as alternativas? Vamos ver? Alternativa A, o X e depois o Y. O X centro de massa, o Y centro de massa. Tem a alternativa A, B, C, D, E. Vamos ver qual é que coincide realmente com a resposta. Vamos à solução então. Nesse exercício, eu também vou participar. As áreas vão ser exatamente iguais. A massa do vidro é 3/5 da massa da madeira. Da figura, eu posso tirar que o centro da massa da parte do vidro é 0,4 e 1,5. E o centro da massa da parte da madeira é 0,4 e 0,5. Agora é com você, professor! Então, para nós calcularmos o centro de massa desta peça, o que eu vou fazer? Vou dividi-la em 2 partes, um pedaço de madeira e um pedaço de vidro. E, ainda mais, eu vou centralizar as massas de cada um desses pedaços. Bom, eu já sei a posição do centro de massa do vidro e sei a posição do centro de massa da madeira. Então, agora é como se nós tivéssemos não uma placa, mas como se nós tivéssemos 2 pontos. Um ponto, que é o ponto madeira, e o outro, que é o ponto vidro. E vamos então utilizar a expressão já conhecida para calcular as coordenadas do centro de massa. Começando então pela ordenada do centro de massa.
Para nós calcularmos, é a expressão já conhecida. Nós já sabemos massa, posição e soma das massas. Substituindo os dados, massa, posição, soma das massas. Bom, eu sei a relação das massas, vamos substituir de novo. Está aqui a relação das massas. Simplificando essa expressão todinha, o resultado obtido é que o centro de massa vai se encontrar como ordenada exatamente na posição 7/8 de metro. Bom, já calculamos quem? Já calculamos a ordenada. Falta calcularmos a abscissa. Será que é diferente? Não, é exatamente feito como anteriormente. A expressão utilizada vai ser exatamente a mesma. A abscissa do centro de massa corresponde exatamente a essa expressão, onde também nós temos massa-posição. Isto é, massa do pedaço de madeira vezes a posição do seu centro de massa, e assim por diante. Substituindo os dados numéricos, nós temos aí, troquei exatamente as posições pelos valores numéricos. E agora eu vou trocar a relação de massas. Troquei a relação de massas. Simplificando a expressão, o resultado obtido então é x do centro de massa igual a 0,4. Vamos dar então continuidade ao assunto e falar de força impulsiva. O que é uma força impulsiva? Em geral, uma força impulsiva é aquela que atua num curto intervalo de tempo e tem um efeito estrondoso. Vamos ver o gráfico de uma força como essa. Bom, está aqui, ó. Note, o gráfico da força impulsiva me diz o seguinte, que ela existe num curto intervalo de tempo e neste curto intervalo de tempo a intensidade dela é relativamente grande. É assim que é uma força impulsiva. Muito bem, uma força impulsiva, ela traz como efeito uma variação brusca na quantidade de movimento do corpo, isto é, no seu estado de movimentação. Quantidade de movimento é uma grandeza que nós vamos definir também, mas a princípio pense, toda força impulsiva, ela age num curto intervalo de tempo com uma grande intensidade. É o que acontece, por exemplo, quando você, de repente, quer grampear um grupo de papel, um conjunto de folhas de papel. Você pega o grampeador e empurra, não consegue grampear. Não contente com isso, o que você faz? Você pega o papel, põe o grampeador e dá uma porrada. Pá! Neste caso, você aplicou uma força impulsiva. Por quê? Porque uma força com curta duração, só o tempo de impacto, e com uma intensidade relativamente grande. Qual é o efeito disso? É que você vai conseguir, então, grampear o papel. Tem outros exemplos. Em geral, as forças impulsivas, elas são aplicadas, em geral, em colisões, em contato de corpos. Ok? Evidentemente, tem outros tipos de força impulsiva. Vamos ver, então, alguns exemplos de força impulsiva. As forças internas que surgem uma explosão são um exemplo claro de força impulsiva. Por que isso? Porque essas forças, elas existem no curto intervalo de tempo, que é justamente o tempo de explosão. Agora, a intensidade delas é tão grande que faz com que todas as outras forças possam ser desprezadas. Então, guarda isso. Todas as forças internas que vão surgir em uma explosão são exemplos claros de força impulsiva. Uma curiosidade interessante para a gente, acerca de força impulsiva, dessa interação de corpos, seria, por exemplo, o seguinte. Não sei se vocês já perceberam, mas se eu abandonar um ovo na areia, ele não quebra. Ovo cru, né? Se nós pegarmos esse mesmo ovo cru e abandonarmos no asfalto, ele quebra. Sabe por quê? Agora você me deixou curioso, professor. Que tal a gente ver isso na prática? Boa ideia! Vamos realmente ver isso na prática. Vamos ver? Viu? Quando o ovo caiu na areia, você percebeu que o tempo de interação entre o ovo e a areia demorou bastante? Foi maior? Quando ele cai no asfalto, o tempo de interação é muito curto. Em outras palavras, quando o ovo caiu na areia, você reduziu o impulso, o efeito do impulso, a força. Ao passo que caindo no asfalto, o intervalo de tempo é muito pequeno, a força tem um efeito grande, por isso o ovo vai quebrar. Interessante, né? Essa é a explicação. Um outro exemplo interessante também é quando você salta de uma determinada altura. Qual é a recomendação que tem que ser feita? É que você, logo que caia, tem que encolher as pernas. Não pode cair com as pernas esticadas,
Por quê? Porque o efeito disso, o impulso recebido pelo teu pé, vai bater lá na coluna vertebral e você vai ter, com certeza, muitos danos. Então, a noção que nós estamos dando aí é justamente o efeito que a força tem e o intervalo de tempo que ela atua. É essa relação. Na verdade, essa relação gera um elemento físico, gera uma grandeza física. Grandeza física, essa chamada de impulso. O que é o impulso? Como é que você vai entender essa grandeza física? Bom, pelo que nós comentamos, impulso tem a ver com tempo e com força. Ou melhor dizendo, com a duração da força aplicada a um corpo. Quanto tempo ela demora de aplicação? Nós vamos ver exatamente o seguinte, que o impulso está diretamente ligado a essa grandeza tempo, ao tempo de aplicação. Vamos ver a definição? Definição matemática de impulso. Essa definição matemática nós vamos fazer de duas formas. Vamos definir o impulso matematicamente a partir de duas condições. Por que isso? Porque eu posso ter uma força constante e uma força variável. Então, vamos começar com a definição de impulso de uma força constante. Bom, essa é a definição. O impulso de uma força constante vai ser igual ao produto da força pelo intervalo de tempo. Vamos especificar cada elemento. I é o impulso da força. F é a força atuante, é quem está atuando no corpo. E ΔT, o intervalo de tempo de atuação dessa força. O que é importante? O importante é ver o seguinte, quando você, por uma dada ação, prolonga o intervalo de tempo, você cria um efeito diferente. Então, vamos ver impulso de força variável. Você pode perguntar, impulso de força variável? Exatamente. Quando você não tem a ação do peso, por exemplo, que é uma força constante, quando a força que atua muda com o tempo, muda de direção, sentido ou coisa parecida, então você tem o impulso de uma força variável. Ah, então o que é exatamente o impulso de uma força variável? Quando é que isso acontece? Quando a força varia com o tempo, como no caso das forças de colisão, que é esse gráfico que aparece aqui. Notem, quando a força varia com o tempo, para cada instante de tempo você tem um valor de força diferente, você vai calcular o impulso desta força, que é uma força variável. Vejamos então, o cálculo é um cálculo gráfico do impulso. Isso implica dizer o quê? Que o impulso é igual à área sobre o gráfico. É exatamente isso. O impulso vai ser a área entre o eixo do tempo e a curva propriamente dita. Esta área vai ser literalmente o impulso desta força variável. Vamos ver então as características do impulso. Como impulso é uma grandeza física vetorial, o que é que nós temos de características? Primeiro, direção. É a mesma direção da força aplicada. O sentido, outra característica fundamental, é esse sentido do impulso. O sentido do impulso é o mesmo sentido da força. A intensidade da força, que corresponde ao quê? Ao produto da força pelo intervalo de tempo que ela está atuando no corpo. Uma coisa importante, impulso é grandeza física, que é o produto de duas outras, e cada uma delas tem uma unidade. Ora, se isso acontece e as unidades não são simétricas, eu posso afirmar com certeza que impulso tem uma unidade. Vamos ver então? Unidade de medida do impulso. Vai ser quem? No SI, é o Newton da força vezes o tempo, que é segundo. Ou seja, Newton vezes segundo. Também eu posso expressar isso como sendo quilograma metro por segundo. São essas as unidades de medida do impulso. Notem que quilograma metro por segundo é como se fosse quilograma massa, metro por segundo velocidade. Então, a unidade de impulso é a unidade de massa vezes velocidade, ok? Vamos a um exercício, então. Um corpo de 2 kg é lançado verticalmente para cima num local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Determinar a intensidade, a direção e o sentido do impulso aplicado pelo peso do corpo, desde o lançamento até o instante 5 segundos. Vamos à solução, então? Ora, você já sabe que a intensidade do impulso é força vezes tempo. Substituindo, quem que é a força? A força é o peso, que é massa vezes a gravidade, que no caso vai dar 20. Então, o impulso vai ser 20 vezes 5, que vai dar exatamente
100 ou 1 vezes 10 ao quadrado. Essa é a intensidade do impulso, cuja unidade vai ser Newton da força vezes segundo do tempo. Qual seria a direção, então? Ora, a direção e o sentido são os mesmos do peso, que você já está careca de saber. Peso vertical para baixo é exatamente essa orientação. O impulso vai ser, então, quem? Direção vertical, sentido para baixo também, ok? Vamos ver uma outra grandeza importante, que é a quantidade de movimento de um corpo. Definição de quantidade de movimento. Como é que seria isso? A quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Quantidade de movimento, que é o quê? É igual a massa vezes velocidade. Vamos especificar? Características da quantidade de movimento. Ora, é importante nós notarmos um detalhe. Quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, novamente é um produto de duas grandezas físicas. Massa tem uma unidade e velocidade tem outra. Com um detalhe, velocidade é um vetor. Ora, se velocidade é um vetor e quantidade de movimento está diretamente ligada a essa grandeza, a grandeza vetorial velocidade, então eu posso afirmar que quantidade de movimento também tem características vetoriais. Direção é a mesma da velocidade. Isto é, se o corpo se movimenta verticalmente para cima, direção vertical. Se o corpo se movimenta na horizontal, direção horizontal. Se o corpo, de repente, está parado, não tem velocidade, não tem quantidade de movimento. Se, de repente, ele começar a se movimentar de forma inclinada, a quantidade de movimento também é de forma inclinada. Em outras palavras, não esquece, a direção da quantidade de movimento é sempre a mesma da velocidade. A outra característica é a intensidade. A intensidade da quantidade de movimento vai ser quem? Produto da massa pela velocidade propriamente dita. Aqui eu estou usando os valores. Por exemplo, um corpo tem 2 kg, sua massa e a velocidade é 10 metros por segundo. Então, quem vai ser a sua quantidade de movimento? Pega os 2 kg da massa e o 10 da velocidade. 2 vezes 10, 20. Essa é literalmente a expressão que determina o valor da quantidade de movimento. Produto da massa pela velocidade, somente isso, ok? E a unidade de medida da quantidade de movimento, qual seria? Ora, a unidade de medida vai ser, no SI, Newton vezes segundo, que é a mesma coisa que quilograma metro por segundo. Você pode estar pensando, Newton vezes segundo? Mas acabamos de ver que isso é impulso. Tudo bem. Coincidentemente, Newton vezes segundo, que é impulso, é exatamente a mesma unidade de quantidade de movimento. A curiosidade pode ser grande, você pode estar pensando, pô, então impulso é a mesma coisa que quantidade de movimento? Não. Nem sempre as grandezas físicas que admitem a mesma unidade são de fato uma mesma grandeza física. Agora, em geral, elas estão relacionadas. Isto mesmo, existe uma relação linear entre impulso e quantidade de movimento. Mas vamos esclarecer um pouco mais o que é esta grandeza chamada impulso. Teorema do impulso. O impulso, determinado pela resultante de todas as forças externas que agem durante certo intervalo de tempo sobre um ponto material, é igual ao incremento da quantidade de movimento do ponto durante o mesmo intervalo. Exatamente isso. O impulso da resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Esta é a relação entre impulso e quantidade de movimento. Na verdade, isso é um teorema, chamado teorema da quantidade de movimento, ou teorema do impulso. Como é que é a expressão matemática dele? Vamos ver? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Isto é, I é igual a ΔQ. Mas quem é o ΔQ? O ΔQ é justamente a variação, que vai ser valor final menos o valor inicial. Essa relação é importantíssima. O impulso sendo igual à variação da quantidade de movimento. Uma coisa interessante disso aí é aquilo que nós falamos ainda há pouco acerca do ovo. O ovo, nós vimos no experimento, estava caindo sobre a areia. Qual é o efeito da areia sobre o ovo? Fazê-lo parar, ou seja, variar a sua quantidade de movimento. Agora, você pode variar em pouco ou em muito tempo. O que determina isso é justamente o impulso. Quando o impulso é grande, a variação é muito rápida. Consequentemente, o ovo vai quebrar porque a força vai ser grande.
Ao passo que, se o intervalo de tempo for um pouco maior, então a força é um pouco menor, já que é a mesma variação, consequentemente o ovo não vai quebrar. Exatamente assim. Da mesma forma, quando você, de repente, pula de uma certa altura, como mencionamos há pouco, por que você tem que encolher a perna? Para você prolongar o tempo de contato. Notem que a variação da quantidade de movimento é a mesma. Você tinha uma velocidade e vai parar. Parando rapidamente ou parando de forma mais lenta, a diferença é o efeito na tua coluna vertebral. E assim por diante, ok? Vamos então a um exercício. Vamos lá? A figura mostra os vetores velocidade inicial e final de uma bolinha plástica de 2 kg que colide com o solo liso, horizontal e polido, sabendo que o choque durou 4/10 a menos 2 segundos e que a velocidade inicial possui o mesmo módulo que a velocidade final, que é de 10 metros por segundo, determine a intensidade da força média que o solo exerce na bolinha. Vamos ver a figura? Está aí. O corpo foi lançado para o solo, bateu e refletiu. Essa é a velocidade inicial e esta outra velocidade final. Notem que estamos representando vetorialmente. E ainda mais, os ângulos aqui são 30 e 30. Notem o detalhe importante. Se nós prolongássemos essa velocidade, nós veríamos que o ângulo entre esta velocidade e a outra é de 60 graus. Vamos continuar a solução então. Já peguei a velocidade final, que é para cima, já trouxe a velocidade inicial para baixo e, como mencionado, já verifiquei que o ângulo vale 60 graus. O que é importante perceber é que este tamanho é o tamanho da velocidade inicial e este outro é o tamanho da velocidade final. São iguais. Velocidade final de mesmo tamanho que a inicial. Logo, eu posso afirmar que esta figura vai me dar um triângulo. E mais especificamente, como este lado é igual a esse aqui, os ângulos de base têm que ser iguais. Como aqui já é 60 graus, aqui tem que ser 60 e 60 também. Qual é o triângulo que me resultou? Um triângulo equilátero, em que todos os 3 lados são exatamente iguais. O que eu estou afirmando então? É que o valor da variação da velocidade é igual à velocidade inicial, que é igual à velocidade final. Se nós multiplicarmos pela massa, o que é que nós vamos ter? Está aqui, m delta v, mv inicial, mv final. Na verdade, m delta v é a variação da quantidade de movimento. mv inicial é a quantidade de movimento inicial e mv final é a quantidade de movimento final. O que é que nós temos então? Que a variação da quantidade de movimento é massa v inicial ou massa velocidade final. Substituindo os números, temos massa vale 2, velocidade vale 10, então a variação da quantidade de movimento vale 20 kg metro por segundo. Como nos interessa calcular a força, vamos para o impulso. Do teorema do impulso, nós temos o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso vale 20. Substituindo a definição de impulso, ora, impulso não é força vezes tempo? Consequentemente, eu tenho força vezes tempo igual a 20. Se nós substituirmos o tempo que foi dado no problema, porque foi dito quanto é que é. Como é que fica então? Força vezes o tempo, 4/10 a menos 2, que é dado do problema. Se eu pegar esse cara e passar dividindo, o resultado final vai ser igual a quem? Que a força vale 5/10 ao quadrado newtons. Esse é o valor da força média que atuou. Não se está afirmando que atuou uma força de exatamente 5/10 ao quadrado newtons. Eu estou dizendo que, em média, o valor da força durante a interação é exatamente este. Ok? Bom, com isso, vamos às nossas dicas de estudo, ok? Vamos lá? Impulso, quantidade de movimento são vetores. Então, estude muito as grandezas vetoriais. Saiba todas as relações. Aí você tem condição de fazer qualquer problema, ok? Na aula de hoje, falamos sobre centro de massa. Local onde se localiza toda a massa do corpo. Vimos um impulso. Impulso, grandeza física vetorial que relaciona força e tempo. E a quantidade de movimento. Grandeza que relaciona a parte dinâmica do movimento, que é a inércia, a massa e a velocidade, que é o próprio movimento. Bons estudos!
Caro amigo, este assunto de impulso e quantidade de movimento requer muito de vetores. Vale a pena fazer uma revisão de toda a análise vetorial, toda aquela parte de vetores inicial, para poder o aluno compreender as características dessas grandezas, ok?